A Colômbia foi acometida por um terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter hoje pela manhã. Eu quero sim falar a respeito de assuntos mais abrangentes, a respeito de política internacional, e o foco desse programa que eu apresento é que a gente consiga passar por notícia e análise de grandes eventos e tendências. Uma das grandes tendências e eventos que acontece é, de fato, o que passa pela política colombiana, mas seria até de mau gosto e eu me sentiria mal de partir para discutir diretamente a política da Colômbia sem antes passar pelos detalhes da catástrofe natural e fazer esse serviço ao público. Então quero trazer, antes da gente partir para mais da pauta, detalhes a respeito da catástrofe que aconteceu no país. A gente pode colocar em tela cheia, Daniel. Eu trago os detalhes de última hora, conforme os números são atualizados ainda em tempo real, e vocês acompanham aqui na tela os momentos, então, ou alguns dos momentos de hoje, ao longo do dia, conforme havia os tremores pela manhã e a população vinha sendo evacuada. Então, a apuração que se tem até o momento é o seguinte: algumas dessas imagens são de uma série de locais pela Colômbia, mas principalmente vindo de Cali. Cali, então, no país. Vamos lá. Equipes de resgate e moradores vasculham escombros na Colômbia hoje, depois que um terremoto forte deixou prédios em colapso e outros prédios também gravemente danificados. Tem imagens mostrando interiores expostos de apartamentos, fachadas caídas e socorristas passando por detritos atrás de possíveis sobreviventes, coisa que lembra até o que aconteceu na Venezuela, no final de junho, coisa de nem 2 meses atrás. Pessoal médico e pacientes foram evacuados para as ruas, com alguns pacientes descansando no chão, enquanto os trabalhadores de emergência avaliavam o perigo. A informação que se tem até o momento é a seguinte: pelo menos 111 pessoas mortas depois do terremoto no oeste da Colômbia. Isso logo depois da posse. O Espriella, o novo presidente, foi empossado na sexta-feira e agora vai enfrentar essa nova administração a sua primeira grande crise, que lembra, claro, os terremotos gêmeos, né? 2 terremotos, um em rápida sucessão depois do outro, que houve mais cedo, como eu dizia, na Venezuela. O primeiro grande desafio aqui para o Espriella, então, nesse primeiro momento do mandato. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, ele aconteceu em uma profundidade de 107 quilômetros perto de San José del Palmar, em Choco, uma província escassamente povoada da costa do Pacífico na Colômbia, mas se sentiu em Bogotá, apesar de que com dano mínimo, segundo a prefeitura, sentido mais fortemente em Pereira, Cali e outros grandes centros urbanos. A gente tem aqui alguns dos detalhes, então, das reações das autoridades. A gente começa com a fala do novo presidente reagindo à catástrofe. Vamos lá. Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos mais difíceis. Aí está então a fala do Espriella. Aqui ao meu lado a gente vê agora a nota do governo brasileiro, que foi publicada também pouco antes da gente entrar no ar. A coisa é curtíssima, eu vou ler com vocês na íntegra, vamos lá. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar das perdas humanas e materiais causadas pelo terremoto que atingiu o território da Colômbia na manhã de hoje. O Brasil manifesta solidariedade ao governo e ao povo colombianos, faz votos de plena recuperação aos feridos. O Brasil acompanha com atenção os esforços de busca e de assistência às populações afetadas e manifesta disposição em colaborar. Até o momento não foram identificados brasileiros entre as vítimas. Também é importante destacar isso. O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para assistência aos cidadãos brasileiros em situação de emergência. Teve também reação dos Estados Unidos, que também veio com o secretário de Estado Marco Rubio falar então a respeito de estar monitorando isso de perto e, de fato, o governo americano, o governo de Donald Trump, tem sido um entusiasta da linha política que toma o Abelardo de la Espriella. Trump havia apoiado o novo presidente ainda quando em campanha, e houve uma reconfiguração em termos do Espriella também entrar em iniciativas de combate ao narcotráfico articuladas na região, o Escudo das Américas e outras, propostas pelo presidente americano Donald Trump.
Claro, a catástrofe não escolhe o lado político, mas existe também um quê para dar contexto para o público a respeito da cooperação que vinha em bons termos entre a nova administração do Sprieja e a administração americana. A Colômbia fica numa zona tectônica, vale a pena acrescentar, que é chamada de incomumente complexa, um negócio catastrófico assim quando se fala da probabilidade de terremotos, e é dito mesmo que anualmente enfrenta milhares de pequenos terremotos e que o público não sente os tremores, mas fica entre o encontro de uma série de placas tectônicas, placas continentais, e justamente esse atrito entre elas, essa tensão, é o que pode causar terremotos com tanta frequência. As placas de Nazca da América do Sul e do Caribe interagem naquela região, então comumente se tem esse tipo de cenário, esse tipo de situação complexa quando se fala a respeito de Colômbia. São 111 os mortos até o momento, esse número está sendo atualizado ao longo do dia, eram ainda 77, pouco antes da gente entrar no ar, esse número acaba de ser atualizado. A gente aguarda para ver agora qual vai ser a reação, porque a grande polêmica que havia quando houve a resposta aos terremotos na Venezuela era uma incapacidade do governo venezuelano de responder, e isso é uma coisa que posso até falar porque eu tive na Venezuela no início de julho, cobrindo entre isso outras questões que vão estar em breve num novo documentário do Epoch Times. Tive cobrido para os Estados Unidos, vai sair também no Brasil o documentário. E, de fato, o que as pessoas diziam ali era que chegava até autoridades que só iam para lá, tiravam uma foto e iam embora, e parecia que a resposta não havia sido tão rápida ou capaz quanto poderia ter sido. Isso no caso da Venezuela. Agora, a ver como o Sprieja vai responder. Como a gente comentou mais cedo, nesse segmento, o primeiro grande teste dele em um governo incipiente que vem com grandes promessas em termos de segurança pública e de reorganização das alianças do país. Você tem uma empresa no Brasil, quer fechar mais clientes? Então, presta atenção no que a gente vai falar agora. Aqui a gente tem dados de alguns dos clientes que anunciaram no Epoch Times Brasil e tivemos clientes, por exemplo, no ramo de construção, com tickets nas dezenas de milhares ou até centenas de milhares de reais. Isso aqui foi o nosso resultado, conseguindo 1.288 leads, então, clientes humanos. Mas eu tenho um pequeno negócio. Não tem problema nenhum. Aqui a gente tem também dados de uma psicóloga que colocou um único anúncio na nossa newsletter, porque não tem só YouTube, tá? A gente também trabalha com Instagram e uma newsletter com milhares de pessoas que leem todo dia. 23 cliques por e-mail, um único anúncio na newsletter. 29 cliques por e-mail e mais 9 pelo WhatsApp para falar diretamente com ela. Se você quer mais clientes agora, então fica o convite, você vai clicar no link aí no chat ao vivo, nos comentários ou no código QR que vai estar na tela e você vai falar direto com um de nossos atendentes, não tem IA, não tem nada, atendimento humanizado, você conversa e pode estar então também tendo acesso ao público qualificadíssimo que acompanha o Epoch Times, não só aqui no YouTube, mas também por Instagram e por e-mail, com alcance de milhões de pessoas todos os meses, tá certo? Então tá dado o recado, para quem tem empresa, para a gente é sempre um prazer estar em contato com a classe produtiva do país, e a gente sabe que quem está aqui conosco tem, de fato, que é diferenciado, gente que está aberta aos assuntos da história do mundo, as grandes coisas que fazem, de fato, valer a análise. Certo? Então vai ser um prazer estar com todo mundo.